Oi, gente, então nós vamos dar continuidade aos estudos que nós iniciamos semana passada, terça-feira, e vamos concluir hoje. O estudo se refere a um diálogo ocorrido nesta casa de manifestação de um espírito. Qual o nome dele? Qual o nome? Não era meu Deus, não. Era outro nome. Não. Como é que chamava mesmo, gente? Pô. Nem lembrei. Para os íntimos, né? E a gente repara que nesses estudos, nessas manifestações, eles trazem coisas úteis para que a gente possa fazer as nossas ponderações, reflexões, e realmente é de grande proveito essas manifestações quando ocorridos em ambiente próprio, preparado para isso. Então, dando continuidade a esses estudos, nós vamos então o desencarne infantil, mental e psíquico. Aqui ele procura trabalhar com que no plano espiritual também, não só a questão do corpo espiritual, perispírito, mas também existe todo um processo para trabalhar também a questão mental e psíquica do espírito. Da mesma forma, quando vai haver a reencarnação, é agora um processo inverso, onde esse espírito é preparado também para poder estar ocupando o corpo infantil. Primeiro no útero, né? E depois, dentro desse lapso de tempo que ele precisa para poder se desenvolver, a questão psíquica e mental também é trabalhada. As crianças vão sendo aos poucos preparadas para perceber o seu desencarne com a nossa ajuda, né? Então, Marcos, a proposta dele, para aqueles que não participaram, era um espírito que tinha uma vida comum, como qualquer família tem, e a filha dele de 5 anos, ele tinha uma filha que desencarnou aos 5 anos. Com o desencarne da filha dele, trouxe um transtorno muito grande para ele. E esse transtorno foi se avolumando porque ele não aceitava de forma alguma a morte dessa criança, da filha. E a partir daí, ele entrou em desespero total, chegando à depressão, culminando na sua loucura, onde ele criticava, xingava Deus por não compreender como que Deus, um ser soberano e justo, amoroso, teve coragem de fazer isso com ele. E isso fez com que ele tomasse essas atitudes. Isso é uma atitude até muito comum em relação a nós aqui, no nosso dia a dia, quando situações dessas ocorrem com pessoas que não têm ainda uma vivência, um conhecimento a respeito da reencarnação. Mesmo para nós, sendo espíritas, e procuramos estudar um pouco a doutrina, a gente sabe que é muito difícil passar por essa prova. Agora imagina que não tem conhecimento nenhum a respeito do assunto. De repente se vê envolvido numa situação dessa, onde para ele é uma situação nova, do qual ele não conseguia ter domínio. Então, em resumo,
Era esse o fato, né? As crianças vão ser aos poucos... E aí, o que acontece? Quando ele desencarna, passa por um umbral, e no umbral, posteriormente, anos depois, ele é socorrido pela filha, de 5 anos, ali ele vê que realmente a vida não cessa com a morte do corpo físico, e ele passa a ter um comportamento, um pensamento totalmente diferente, e para compensar, entre aspas, as atitudes dele, ele pede e lhe é concedido permanecer no estado de criança para poder prestar socorros a essas crianças que desencarnam cedo, para que elas não sofram como a filha dele sofreu, porque durante esse período que ele esteve no umbral, em razão desses laços afetivos e magnéticos, a filha dele ficou presa o tempo todo ao lado dele, aguardando o despertar. Então, para evitar todas essas complicações, ele pede, ele é atendido, então ele permanece no estado de criança e começa a fazer esse trabalho junto às crianças que desencarnam. Ele se apresenta às crianças na forma de criança também, que segundo ele é a forma que ele encontrou para poder estar mais próximo dessas crianças e poder ajudá-las. As crianças vão sendo aos poucos preparadas para perceber o seu desencarne com a nossa ajuda. Assim, elas voltam à forma do espírito anterior que elas eram antes. Como eu disse, para que haja a reencarnação, o espírito adulto, ele passa por todo esse processo de transformação para poder novamente, inicialmente, ocupar um corpo de criança. Antenor, ele morreu consequência desse diagnóstico. Aí quando ele chega lá, ele reconhece a filha ou não? Não, durante muitos anos ele permanece. Passou-se muitos anos. Sim, ele no umbral, e a filha dele lá dentro sem poder fazer nada, porque não lhe era permitido fazer nada, apenas observar, para que o despertar dele viesse na hora do qual, Então, em tese, ele teria... Hein? A filha então lembrava que ele era pai na última encarnação. Não, sim, ela estava totalmente consciente dessa situação. Né? Ela estava totalmente consciente. Este processo de transformação e adaptação é curto, porque o período que elas permaneceram na Terra, que as crianças permanecem na Terra, foi muito pequeno, então é mais fácil para ela, criança, transportar-se para a condição de espírito adulto do que ficar na forma de uma criança. Então, quando há o desencarne do espírito ainda criança, por ter permanecido aqui na Terra encarnada um lapso de tempo relativamente curto, o retorno dela para o espiritual não tem tanta complicação assim, segundo Marcos, porque ela tem a capacidade de se reajustar mais facilmente na condição de espírito adulto que ela era anteriormente. Oi? Mesmo sendo bebê? Sim, em qualquer situação. Ô Célio, só uma Isso de Aí, verdade. no final, quando ele despertou, que ela que foi tirar ele do umbral. Isso aí, que é o final. Sim. Só para fechar. Sim. Vai ver a primeira. É ele. Aí que Sim. ele entendeu. Daí, é por isso que ele voltou no espírito de criança. Exato. Muito bem lembrado, gente. Considerando que a permanência no estado de criança encarnada foi curta no plano espiritual, seu campo mental e psíquico, além do perispírito, passa por um processo de ajuste bem tranquilo, podendo retornar à condição de espírito de adulto de forma bem natural, sem que isso seja desgastante para as crianças. Elas sabem que só teriam aquele período, faz parte do seu planejamento reencarnatório. Quando nós vamos reencarnar, nós
todos nós, indistintamente, só retornamos à carne, ao corpo físico, após passar por um processo desse planejamento reencarnatório. Todos nós, sem exceção. E nesse planejamento reencarnatório, é que nós vamos nos ajustar dentro do que precisamos, quando aqui estivermos encarnados, para atender a necessidade do Espírito. Então, a última coisa que o Espírito vai se ajustar é exatamente o modelo, né, do corpo físico que ele precisa para estar aqui. E o que a gente observa por uma questão cultural, uma questão religiosa e uma questão mesmo de natureza psíquica, a nossa preocupação maior quando uma criança vai nascer e depois que ela nasce é verificar se é uma criança sadia, a começar pelo corpo físico, sendo que esta é a última parte que o Espírito faz na sua conclusão de reencarnação. Porque na forma que ele vem, que seja homem ou mulher, isso para o Espírito vai atender a sua necessidade de Espírito. Não no corpo físico. E nós, exatamente, não confio. E nós, né, pela nossa cultura, pela nossa condição de ver o mundo e ver todo esse processo espiritual, ninguém de nós se preocupa com isso, né? Então, é uma questão que a gente procura frisar sempre, porque para o espírito é muito importante o seu planejamento reencarnatório para que ele possa atender às suas necessidades aqui, enquanto encarnado. Sim. Antenor, vamos supor, eu fiz um planejamento. Eu chegando aqui encarnado, eu posso mudar ele? Você tem o livre-arbítrio Infelizmente, para poder mudar, é o que nós mais fazemos. E assim, então quer dizer que o espírito escolhe as suas limitações físicas ou mentais ou de saúde, por exemplo, eu sou um espírito, eu vou encarnar. Então, se eu nascer com alguma deficiência, eu escolhi antes de me encarnar, nascer com essa deficiência? É. Não só isso, como também você escolhe seu pai, sua mãe, a sua família, que você vai, a localidade, tudo em função do seu crescimento A espiritual. prova chama planejamento, né? Pois é, Antenor, mas vamos supor. Aí eu fiz o planejamento, eu vivi 70 anos, mas aí eu me vivo bem, eu posso viver 80? Sim, É isso que eu queria saber. pode, vai depender da sua forma, da sua conduta, de como você vai estar aqui, porque você tem planejamento central, mas tem os viés. E o livre-arbítrio te permite que você transite por isso. Por exemplo, um espírito vem com o objetivo de cumprir, vamos supor, 80, 90 anos aqui, mas por uma questão própria dele, né? E ele não consegue dominar impactos, muitas vezes que ele traz consigo de vidas passadas, ou mesmo adquiridos aqui, ele veio a cometer um suicídio, o suicídio não estava dentro da programação dele, mas pelo livre-arbítrio ele o praticou, né? Então, em função disso, ele vai desencarnar mais rápido, mais cedo, fora da sua proposta inicial. Mas isso não quer dizer que, ao retornar novamente, ele não possa tentar novamente atender às suas necessidades. Sempre haverá a oportunidade do espírito de tentar, pelo menos, chegar mais próximo do seu planejamento reencarnatório. Então, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, a gente sabe tudo lá na hora que a gente está fazendo, mas quando nós reencarnamos, a gente não lembra. Esquecimento. Aham. Esquecimento. Que é salutar e é interessante e natural, para que a gente possa aqui, nessa existência, pelas informações que hoje já temos, pelos conhecimentos que nós já temos, e por saber que nós temos que praticar o bem, sempre,
indistintamente. Sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos o que é certo e o que é errado. Leis divinas. Sabemos, tem que ir na frente também. Sabemos o que é certo e o que é errado. Então, pouco importa se a gente não se lembra, ainda que flashes nós temos, e durante o sono, muitas vezes, essa situação vem para a gente, para que a gente possa nos despertar de alguma forma. E, somado a isso tudo, ainda nós temos a presença dos nossos anjos da guarda, que estão conosco, nos auxiliando nesse objetivo. Por quê? Quem são os anjos da guarda? Os nossos anjos da guarda são aquele espírito que convive conosco, que permanecem conosco, mas que tem um grauzinho a mais, né, de evolução, e se prontifica a acompanhar aquele espírito reencarnante. Depois, o retorno, ele retorna à parte espiritual, e aquele que era o anjo da guarda vem reencarnar, e essa balança é permanente e constante, para que haja uma evolução permanente de encarnados e desencarnados. Só para completar, Tenor, às vezes o pessoal acha que é só defeito físico, porque tem nossos vícios morais também, talvez é mais complicado. Sim. O Sebastião está alegando aqui que muitas vezes a nossa preocupação vai mais no aspecto físico, e esse é o menos importante, porque segundo Joana de Ângeles, no seu tratado de psicologia espírita, às vezes nós passamos uma geração inteira, uma vida inteira, uma existência inteira, tentando combater um vício moral, né? E não conseguimos. Às vezes é mais difícil do que combater um álcool, do que combater um tabagismo, ou mesmo uma droga qualquer, né? E esses vícios morais são o quê? Ciúme, ódio, rancor, né? Então são realmente, isso corrói e impede que a gente cresça enquanto espírito. Então elas sabem que só teria aquele período, faz parte do seu planejamento reencarnatório. Tudo com a permissão de Deus. Ninguém vai antes da hora em condições normais, diferente de alguns adultos. Porque os adultos, em função do seu livre-arbítrio, ele vai muitas vezes, né, seguir um caminho do qual não lhe era traçado no seu planejamento reencarnatório, mas ele vai. Mas e o anjo da guarda dele? O anjo da guarda dele também respeita. E ele vai dar as cabeçadas dele. Se em algum momento ele se arrepender e sentir necessidade de novamente voltar a ter aquele equilíbrio, o anjo da guarda vai estar ali novamente com ele, né? O momento do desencarne é aquele mesmo sendo criança, ou seja, se houve um planejamento para desencarnar com criança, ela vai desencarnar. Os pais querendo ou não, ela vai desencarnar. Elas são preparadas para isso. Então, se torna mais fácil a sua adaptação, porque o espírito sabia que ia desencarnar naquela idade. Quando ela desencarna, então ela já tem essa consciência. Pode falar né? alguma coisa? Oi? Assim, a criança, quando vai encarnar, ela sabe de alguma coisa? Mais ou menos. Porque minha neta, a gente levou na escola para despedir dos colegas, ela falou assim, vou voltar aqui mais não, gente. Pode ser algum... Sim, uma intuição. Uma intuição? Ela falou assim, Porque elas sabem, no íntimo, ela sabe que está partindo. eu dava umas coisas para ela. Ih, gente, você não vai muita coisa, não. No íntimo ela sabe. Ah, tá. Assim, ela aceita com mais facilidade seu retorno programado para a volta ao plano espiritual, para novas reencarnações, para reiniciar um outro processo de reencarnação, como já aconteceu tantas e tantas vezes com todos nós, sem exceção.
Tempo de permanência encarnado. O tempo de permanência encarnado é aquilo que ela já disse ali. É o tempo necessário para que ela possa completar aquele período necessário relativo às experiências e às provas e expiações daquele momento. Terminando esse tempo, a próxima reencarnações, ela poderá, iniciando um novo ciclo, já desencarnar adulto, já com idade avançada, no processo normal. É tão engraçado porque a gente tem que começar a aprender, então até orar, porque todo mundo pede, mas faz oração, está no hospital. O ideal seria a gente pedir a Deus para dar compreensão a gente, para aceitar. Mas esse é o correto. Mas a gente Só que é difícil. Mas essa é a forma correta. Mas todo mundo pede. E da mesma forma, ao nascer uma criança, que venha de acordo com a necessidade do Espírito. É uma questão cultural, uma questão de entendimento, de compreensão mesmo, né? A minha pergunta é, eu acho que eu já fiz essa pergunta, não estou lembrada muito bem. Nós reencarnamos na mesma família, ficamos sempre naquele ciclo. Olha, se houver a necessidade do Espírito, ele vai voltar, mas atendendo a necessidade do Espírito. Isso não quer dizer que necessariamente você vai sempre reencarnar naquela família, mesmo porque a questão sanguínea não é tão importante assim, a não ser para uma questão neurológica, fisiológica, estrutural, mas fora disso não. Entendi. Se eu, nessa família que eu convivo hoje, se eu te deixar alguma coisa pendente, provavelmente quando eu reencarnar eu venho resolver esse assunto, né? Se for uma prioridade para o espírito, eu acredito que sim. Caso contrário, não, né? Porque não dá para a gente ver muita coisa numa reencarnação. Então são fragmentos que a gente vai trabalhando em razão da vida ser uma só, né? A vida é uma só, há existências que são várias e são fragmentos e vai depender da necessidade, porque normalmente nós melhoramos no aspecto moral, depois numa próxima a gente no aspecto de inteligência, porque dificilmente a gente vai conseguir conciliar as duas coisas, como nós sabemos que é o ideal para a evolução do espírito. Por exemplo, agora, quanto mais eu procurar conhecimento, Sim. isso vai melhorar caso eu retorne, né? Este é o objetivo. Esse Mas será então, sempre o e objetivo. o planejamento eu faço com quem? Com Deus? Com você mesmo. E com auxílio dos instrutores que estão ali capacitados para te auxiliar no seu planejamento reencarnatório, quando o espírito tem essa capacidade, esse raciocínio de entender e compreender o seu planejamento. Caso contrário, são planejamentos compulsórios, são planejamentos obrigatórios, até que ele possa se desenvolver e ter a capacidade dele, a princípio, participar do seu planejamento com a ajuda desses outros irmãos especializados em planejamento. Inclusive, não só dos desencarnes, né, mas um relacionamento mesmo. Né? Tudo. Ah, não, você não desencarna por 100 anos. Porque às vezes você vem aqui para... Sim, Chico Xavier tinha um guia. Todos Emanuel. nós temos um guia, ou só médicos como Chico Xavier tem um guia? no caso aí são exatamente os mentores. Os mentores são para os médiuns, né? Que ele vem através do médium desenvolver aqueles trabalhos. Agora, os amigos espirituais, os familiares que nos acompanham, os anjos da guarda, esses todos nós temos. Os mentores são especificamente para os médios, para desenvolver os trabalhos. Justamente para fazer a evolução para os outros. Exatamente, é o intercâmbio, né? Entre os dois mundos.
Era o tempo em que ela precisava somente aquele curto período de criança na Terra. Era necessário completar o seu ciclo de conhecimento, de mais estudo e mais experiência. Exatamente. Acabou o ciclo. Talvez Acabou. 3, 4, 5 anos, 6 anos, resolveu o problema. Vai indo embora. Ficar preso por quê? Ficou até os 80 lá na outra, voltou, ficou mais 5, 6. Contudo, não pode ser visto como é sempre assim que entende a doutrina espírita. Contudo, não pode ser visto como regra. Depende de cada uma do tipo de experiência e conhecimento espiritual que o espírito necessita para a sua evolução. Mas, de uma forma geral, é fácil de lidar. Eu me realizo fazendo esse acompanhamento, porque ele se propôs a fazer isso no plano espiritual. O desencarne, quando criança, além de beneficiar o espírito que está desencarnando, serve também, na maioria das vezes, como prova para os pais. Neste caso, a prova maior é para quem fica, para os que ficam, por gerar uma dor imensa. Nós sabemos disso. E não propriamente para a criança que está partindo, que está desencarnando. Porque elas voltam à condição de espírito sem as fortes amarras do corpo físico. E quanto mais tempo nós permanecermos aqui, mais difícil vai ser o perispírito se libertar dessas amarras. Né? E essas amarras são nós mesmos que construímos ao longo da nossa existência. Pelo nosso comportamento, pela nossa forma de ser, de pensar, de agir e tudo mais. Ainda fica Porque... com as necessidades dos vícios, né? Sim. Então, para desprender e evoluir depois lá no plano espiritual, É muito mais é muito difícil. mais difícil. Já a criança ainda não tem essas amarras. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, por tudo. Como também nós somos herdeiros de nós mesmos de vidas passadas. O que nós fizemos lá, nós herdamos aqui. O que nós fazemos hoje aqui vai refletir amanhã lá. Esse é o processo permanente e Mas, por contínuo. exemplo, Né? uma pessoa com 90 anos, a minha avó faleceu com 94. 98. Eu me vejo, por exemplo, hoje os meus valores são diferentes de quando eu tinha 30 anos. Esse é o objetivo. Aí, quer dizer, quando eu ficar mais velha, aí os meus valores vão mudar Sim, sim. mesmo. Então, eu acho assim... E se você tiver a sabedoria e o entendimento, a compreensão para poder entender esse processo, são oportunidades que você está tendo e todos nós estamos tendo a cada dia para que a gente possa melhorar isso. Por exemplo, hoje é dia 30 de setembro de 2025. Estamos aproveitando esse dia porque nunca mais, nem encarnado nem desencarnado, nós vamos vivenciar esse dia. Exatamente. Meu tio sempre Se a fala, cada dia a gente entender e pensar dessa forma, a gente vai aproveitar esse dia o máximo que a gente puder, dentro desses princípios, dentro desses conceitos. E passamos conscientemente a aproveitar cada momento. E de preferência fazer igual o Santo Agostinho, fazer um balanço do dia, né? Sim. Opa, isso aqui eu não posso repetir, não. Com certeza. Mas nem todo mundo faz isso. Não, mas deveria, né, irmão? Deveria, mas vai. Depois A gente vai. é humana. não, mas você agora Mas, você tem conhecimento. veja só. Agora eu sei. Exatamente. É isso, eu Você não sabia, eu não sabia nenhum de nós, até que em algum momento nós somos despertados para isso. A partir do momento que a gente desperta para isso, ainda tem um outro complicador. Porque à medida que a gente vai entendendo, compreendendo como que é, não adianta lá na frente falar assim, eu não sabia disso. Lá atrás você podia falar, eu não sabia. Hoje não adianta você falar, eu não sabia. Sabia e errei mesmo. É prefiro encarar, né, as nossas atitudes, nosso comportamento. Agora você erra hoje, dia 30, amanhã você vai errar tudo de novo. Exatamente. Ah, não sei. Paulo?
Mas só que é um detalhe. É errar quando não tem conhecimento. É uma coisa. É uma Não, por isso que eu estou falando, Depois- atrás é uma coisa, já tendo é outra. Sim. Mas só se você for imaginar que esse é o último dia, o último instante, não vai voltar mais. Amanhã é outra situação, o outro dia não vai voltar mais. É tanta energia que o cérebro não consegue assimilar isso. É tanto assim, nós todos sabemos que um dia nós vamos morrer. Mas é uma energia tão flutuante, tão, como se fosse uma bomba atômica, e você nunca pensa nisso. Você simplesmente vive um dia após o outro, que ele não é real. Sim, o cérebro, a gente não está preparado para tomar esse conhecimento que o dia, esse dia de hoje não volta mais. Mesmo Nós porque, não conseguimos absorver essa situação. dentro disso que você está falando, existem vários estudos, mesmo dentro da neurociência, que o que o nosso cérebro é capaz de absorver não passa de 5%. De tudo que existe, de energia, de movimento, de visão, tudo isso. O máximo que a gente consegue absorver 5% filtrado. Realmente é uma bomba. Como que seria se usasse o potencial todinho do nosso cérebro? Né? Nós vamos chegar lá. Com certeza. Um dia nós vamos chegar lá. Né? Assim, volta a estar prontas para fazer as coisas que já fazia com muita facilidade antes de estar no corpo físico. Não perdem a habilidade, ao contrário, outras vezes se preparam para novas reencarnações. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, vivenciamos, vamos acumular isso, experiência, para as próximas reencarnações. O espírito não perde nada, ainda que haja o esquecimento, mas ele continua no nosso campo mental, no perispírito, como sendo um arquivo. É como quem tem um dom de tocar um piano, por exemplo, em outras reencarnações, às vezes já foi mestre naquilo ali. Sim. Aí agora. Com 2, 3 anos está ali, ó. Não sabe porque tem um dom. Aí as pessoas, nossa, como que isso pode acontecer? Né? E tantas outras coisas que aconteciam, eram fenômenos tidos como sobrenatural, por não ter esse entendimento, essa compreensão que nós temos hoje. Hoje a gente já sabe que é em função disso. Mas quando a gente não sabe, realmente fica um ponto de interrogação muito grande. Mas como que isso é possível? Mesmo porque, dentro da nossa ciência hoje, é muito difícil você explicar isso. Né? Eles criam um malabarismo enorme para tentar explicar, mesmo assim não conseguem explicar isso. Mas alguns estudos são habilidades de vidas anteriores e nós desenvolvemos mais fácil hoje. Né? Por isso que hoje a física quântica, principalmente a mecânica quântica, ela trabalha as questões das possibilidades subatômicas exatamente da mesma forma que nós trabalhamos essas questões da doutrina espírita, considerando um outro plano e uma outra dimensão. Vai chegar um momento que a ciência vai conseguir trabalhar todas as questões, como muita coisa já vem sendo trabalhada. A prova da desencarnação. É certo que a prova maior, no geral, é para quem fica, como já foi dito. É pela falta do entendimento espiritual que nós temos, né, essa aflição, essa amargura. E o que aconteceu com Marco foi exatamente essa falta dessa informação. Né? Lidar com essas perdas é muito difícil nesses casos. Ele se tornou louco, temente, foi com Brau em função disso, pela sua ignorância. Por isso que o Espírito, a doutrina espírita nos fala, amai-vos e instruí-vos. Porque através da instrução, a exemplo do que nós estamos fazendo aqui, que é uma forma de se instruir, nós estamos adquirindo conhecimento para que a gente possa, pelo menos, minimizar
um pouco essas questões. Compreender e ter aceitação. Exatamente. A questão não é trabalhar a dor em si, porque a dor é imensurável e não tem como a gente negar a dor. Mas, é que eu já falei, entender, compreender como trabalhar essas questões. Tem que ter essa consciência. Né? Exato. Lidar com essa perda é muito difícil nesses casos. Não acredito no Deus vivo dentro delas. Não acredito que a vida continua após a morte. Então, quem não tem esse entendimento, a compreensão, ela não é capaz de entender que mesmo com a morte do corpo físico, aquele espírito ali vai continuar existindo. Até porque esse espírito, ele tendo um pouco mais de compreensão, ele vai ter muito mais facilidade no outro lado, porque vai voltar, vai ficar aí vagando, vai ficar ali pós-túmulo, vai ficar uma coisa sem dúvida muito complicada para esse espírito. Né? Para o espírito é muito difícil. E se você perguntar a algumas pessoas se confiam e acreditam em Deus, elas vão responder que sim, acredita, é isso mesmo, Deus é isso mesmo. Mas no íntimo, isso não acontece de verdade, principalmente diante da morte. Porque uma coisa é falar. Uma coisa é falar, não, acredito, você tem fé? Tenho, mas minha fé é imensa. Eu acredito piamente. Mas na hora do pé para capar, na hora que acontece, é muito difícil. Mesmo porque é muito difícil uma pessoa falar assim, ó, diante da situação, a minha reação é essa. Se ele nunca teve uma reação dessa natureza, e ele afirmar que vai ter esse tipo de comportamento, é mentira. Eu me peguei numa situação, mais ou menos assim. Eu não acredito em Deus. Por que você não acredita em Deus? Porque se ele é todo poderoso, por que ele não conserta isso, não conserta aquilo? Teve a prepotência de falar. Eu queria falar com Deus porque eu ia resolver toda essa Olha situação. só, Deus. Na verdade, Ele trouxe todos os isso, na verdade, eu tentei argumentar algumas coisas e falei, não, você acredita sim, você está falando dele, então você tem consciência. Mas eu desisti, porque no momento era uma batalha perdida, ainda mais no ambiente que eu estava. Mas são umas Isso é muito comum, questões que é uma complicação danada. Porque uma coisa é você falar que não acredita em Deus, tem fé e tudo mais. Mas a gente só vai descobrir isso na hora mesmo que aconteceu o fato. Aí a gente vai ver como que vai ser o nosso comportamento. A gente falar que vai agir dessa forma é muito complicado, muito arriscado, porque até hoje, nenhum de nós aqui, creio eu, pelo menos eu penso dessa forma, que para a gente controlar 100% do nosso emocional, a gente está um pouquinho longe disso aqui. É muito difícil. Saber como que vai ser o nosso comportamento. Mas a gente trabalhando isso no dia a dia, eu sei que fica muito longe. Fica muito longe, mas a gente trabalhando isso no dia a dia, nem que seja lá... Pelo caminho a gente já sabe. Mas não só A gente vai ter um pouquinho mais. Oi? Não só diante da morte. Não, de tudo. Eu falo no nosso dia a dia mesmo. Ô gente, não precisa muito longe não. Nós estamos aqui nesse ambiente aqui, tranquilo aqui. Aqueles que dirigem. Nós estamos dentro de carro, tranquilo. Com certeza. Aí está passando aí, vem um danadinho, dá uma fechada na gente, de carro, de moto, andando. Na hora a gente, dá vontade de apertar o pescoço do indivíduo, né? É uma coisa tão instintiva, tão natural da gente mesmo, diante de um lance do qual, mas por quê? Nesse momento não foi o racional que trabalhou, nesse momento foi o emocional. Então o racional, né, ele é mais lento, a exemplo do instinto. Se toda vez que a gente estivesse em perigo, e ao invés do instinto agisse o racional, a gente estava morto há muito tempo. Porque a gente sobrevive pelo instinto. A
hora que acontece uma coisa, você corre para depois ver o que é. Você não espera, peraí, estou ouvindo barulho, estou ouvindo, o que será isso? Isso não vai analisar. Isso é o racional. Você corre primeiro para depois saber o que é. Você sai do perigo primeiro para depois saber. Isso é o quê? É o instinto que ainda é nato em nós. Eu, por exemplo, eu apanhava primeiro para depois saber por que eu estava apanhando. Mas era merecido. Eu apanhava. Você sabe isso. Então são comportamentos assim, que fica muito difícil nós afirmarmos como vai ser o nosso procedimento, né? Mas tudo que acontece é pela permissão de Deus. Se você acredita em Deus, você não vai se nutrir dessa revolta. Não vai. Por isso que é penoso, é doloroso. Mas você não vai, porque já sabe o caminho. Reafirmo, a pena maior é para quem fica e não para quem vai. Os trabalhos na erraticidade. Como nós sabemos, o trabalho na erraticidade, não existe um espaço físico. Existe sim aquele tempo em que o período em que o espírito permanece na erraticidade, aguardando o momento de reencarnar novamente. Nesse período, ele vai trabalhar, vai estudar, ele vai entender, vai compreender. Por exemplo, segundo informações, Chico não se manifestou, não vai se manifestar tão cedo em lugar nenhum, em médio nenhum, porque a proposta dele é exatamente descansar, trabalhar, aprender mais e, posteriormente, vai voltar sim a trabalhar aqui na Terra, não sabemos ainda se é encarnado ou desencarnado, porque a proposta dele é continuar a ajudar os encarnados, né? Então, a erraticidade é esse lapso de tempo que o espírito permanece antes de reencarnar novamente. Temos muitos trabalhos a ser realizados aqui na erraticidade. Por isso vou ficar um período ainda nesse processo. E foi de 1840, não foi isso que aconteceu esse fato? 1840. É, 33, não? Foi? 40. 1840. 1830? Obrigado. Ou seja, o tempo lá na erraticidade é diferente do nosso aqui. Lá, esse período de 100, 200, 300 anos não é nada. Para nós aqui é muito. Mas lá não. Por quê? Qual o tempo de vida do espírito? Infinito. Até acalmar meu coração e solidificar a minha promessa que eu fiz aos meus amigos que cuidaram de mim. Essa é a proposta de Marco. E eu faço com tanto amor que para mim não é um simples trabalho, é uma bênção, não é um trabalho qualquer. Eu vim aqui hoje para dizer da necessidade de cuidar mais das crianças. Inclusive, quando ele se apresentou, as primeiras palavras dele, não sei se vocês se recordam, era para a questão do Natal e tudo mais, dentro do possível, procurar levar um pouco de esperança para essas crianças. Não esqueçam do Natal, para falar sobre essas crianças, vocês devem comentar com todas as pessoas que puderem. Essa divulgação é muito importante para despertar uma nova consciência entre os adultos. As visitas de Marco. Olha só que importante esse relato dele, gente. Meu trabalho é intenso. Visito todos os lugares que eu posso. Vou às casas espíritas, vou aos orfanatos, nas igrejas católicas, nas evangélicas, onde tem criança do mundo. Que legal, né?
nessas visitas. Quando não posso me comunicar, as minhas orientações são transmitidas através de inspiração. Essas inspirações, ela é muito comum, todos nós. Quando nós temos uma boa psicosfera conosco, uma boa percepção de conteúdo elevado, os nossos anjos da guarda, esses benfeitores espirituais, vão estar nos inspirando permanentemente. Então, é uma forma de comunicação, essas inspirações, né? Eu tento passar inspiração para as pessoas, para que elas possam utilizá-las com as crianças. Eu tento passar. Nem sempre consegue. Por quê? Porque não está antenado, né? Os pensamentos não estão... Se a pessoa não tiver ajustado dentro daquele campo fluídico... Mas ó, que criança também... Dos adultos. Nada. Dos adultos. Tem hora que criança também tira Não, você. dos adultos. Dos pastores, dos padres e tudo mais. Tá. Eles inspiram esses adultos, mas se a criança, se o adulto não tiver inspirado para ter, né, essa recepção, ele não vai adiantar nada. É chover no molhado. Mas ele faz a parte dele. Ao pastor, por exemplo, eu procuro trazer a inspiração, passar-lhe o melhor, mas é um processo difícil. Depende do estado de consciência de cada ser humano, independentemente de sua religião. Se ele não tiver propenso a receber, ele não vai receber, como qualquer um de nós. É muito difícil passar inspirações boas quando a cabeça da pessoa não quer aceitar e não está ainda preparada para essas mudanças. Não adianta. Tudo tem seu tempo. Tá? E tem mais. Nas casas, olha só que importante e interessante isso aqui, gente. Nas casas espíritas, no geral, teoricamente, deveria ser mais fácil a comunicação, mas não é. Uai, mas como assim? Não é nas casas espíritas que tem as reuniões mediúnicas, tem esses trabalhos? E por que não é mais fácil? Mesmo com um trabalho mediúnico mais intenso, isso não basta por um simples detalhe: o formato das reuniões mediúnicas. Normalmente, nas casas mediúnicas, quase que na sua totalidade, são feitas reuniões, sessões, com vários médiuns de forma simultânea, que vão, né, se manifestando os espíritos, e ali vão trabalhando os espíritos e conduzindo os espíritos. Esse, normalmente, é um processo muito comum de se fazer. Doutrinação. O Lar de Maria, ela optou por fazer um trabalho diferente. E por isso mesmo, ela é muito criticada, foi muito criticada em função disso. Por quê? Porque, normalmente, esses trabalhos nós fazemos de forma individualizada com poucas pessoas participando. Mas isso não é uma novidade, porque Allan Kardec, no início da doutrina espírita, todos os trabalhos eram feitos dessa forma. As comunicações eram feitas dessas formas. Porque, segundo Allan Kardec, era uma forma de se aproveitar melhor a comunicação e a questão fluídica também. E quanto maior o número de participantes, a dispersão é muito maior. E aí Marco vem falando isso aqui. O que ele fala, né? Isso não basta, por um simples detalhe, o formato das reuniões mediúnicas. Quando me manifesto com aspecto de criança, muitas vezes eu sou visto como um espírito sofredor.
ele manifesta como criança. E aí eu falei, pai, chegou uma criança aqui sofredora, em processo atual de desencarne, e por isso precisa de ajuda. Ele manifesta como criança, aí, pai, criança? Não, peraí. Então vamos caminhar essa criança. Vamos ajudar essa criança. E se essa criança for mal? Como é que faz? Assim, não consegue me dar atenção. Muitas vezes nem me ouvem. Não me dão oportunidade de esclarecer e falar sobre o meu trabalho no formato de criança, como estou fazendo agora. Não consigo concluir minha visita. Eu já estive aqui no lar de Maria algumas vezes, não manifestando como agora. Mas, como você trabalha com algumas mães que perderam filhos, eu venho te ajudar no que posso, em silêncio. Então é muito interessante, porque às vezes, nem sempre, esses espíritos vêm, já de imediato se manifestam. Eles olham, vê como que é, como que a casa trabalha, como que é a sintonia, verifica todas essas situações para depois se manifestarem. Se é assim, eles entenderem que vai ser útil de alguma forma para os trabalhos da casa. Este é o processo. E aí, quando ele faz essa observação, né, vai em algumas outras casas espíritas, manifesta como criança, ele logo já é despachado, né? Porque é uma criança que está precisando de acompanhamento, então vai seguir seu curso. Não quero que essas pessoas que já desencarnaram retornem ao mundo espiritual para sofrer. E como esse trabalho que você faz com elas permite minimizar um pouco essa dor, creio ser o essencial para o momento. Por quê? Durante algum tempo nós trabalhamos com mães que perderam filhos. E a gente sabe que é uma situação muito difícil, como nós falamos anteriormente. A perda de um filho é muito grande. Ainda mais dependendo das circunstâncias, da idade, tudo isso tem uma influência muito grande. E a gente, durante algum tempo, nós fizemos esses trabalhos com mães. Foi exatamente na época que ele esteve lá conosco. A vida continua. O sofrimento existe, mas a vida tem que continuar. Tem que ter essa aceitação em função das perdas, né? Não adianta se revoltar. Quanto mais se revolta, pior fica o seu estado emocional e espiritual e também atrapalha o campo psíquico de quem desencarnou. Deus é justo, mas o anjo guardião acaba se afastando por causa de tanto rancor, ódio no coração. Vocês fazem um bom trabalho com essas pessoas que perderam seus filhos. Sempre que eu puder, vou estar aqui ajudando nos trabalhos de vocês. Já disse isso José Joaquim. Maria, que é a nossa mentora espiritual, ela não trabalha sozinha. Ela trabalha com vários irmãos, né? Joaquim, José e tantos outros trabalham aqui com ela. E são espíritos que cada um com o seu potencial e desenvolvimento de trabalho. E aqui pode, né? Muitos chamam Pai Joaquim, Pai José. Essas denominações pouco importam. O que importa é o trabalho que eles fazem, os trabalhos que eles realizam, né? É interessante que cada um desses espíritos, eles têm uma forma de trabalhar reagindo. Por exemplo, Joaquim, dentro de uma classificação, podemos dizer que é aquele espírito baiturão, aquele espírito guardião, aquele espírito que
põe a mão na massa e coisa pesada mesmo resolve. Né? A hora que a coisa está complicada, ele chega, põe ordem na casa para resolver. Os espíritos, muitas vezes trevosos, que manifestavam durante essas reuniões, essas sessões, eram contidos, né? Através de Joaquim, que ele tem essa capacidade, tem esse poder, tem essa vibração, né, fluídica de conter esses espíritos. José já é o doce de amor, já é aquela doçura de espírito, né? Então cada um tem a sua característica própria de trabalho no grupo, né? É interessante, por isso eu falo rapidinho aqui. É interessante que nós já tivemos aqui um espírito no início que nós começamos, porque o trabalho teve a origem aqui, e de Proveniente de Sacramento, uma cidadezinha que tem lá no sul de Minas, a cidade de Eurico de Barçabufo. E dentro da equipe de Maria, para formar essa equipe aqui, porque primeiro essa equipe é formada no plano espiritual para depois ser formado fisicamente aqui. Então foi formado e dentre essa equipe veio um espírito e depois de algum tempo ela manifestou. Falei, olha, agradeço muito a oportunidade que a Maria me deu, a mentora, de estar trabalhando aqui com vocês, mas o trabalho de vocês aqui é muito sofrimento de resgate desses irmãos no plano espiritual e tudo mais. Eu ainda não estou habituada a isso. Lá em Sacramento, o meu trabalho lá era de evangelização de criança. E eu acreditava que poderia fazer esse trabalho aqui, mas agora eu percebo que é muito para mim. Então eu estou me despedindo, estou retornando para Sacramento e agradecendo o fato de ter permanecido esse tempo aqui com vocês. Então é desse jeito que funciona, né? Sempre que eu puder, vou estar aqui ajudando nos trabalhos de vocês. Já disse isso, José e Joaquim, que fazem parte do grupo de trabalho de Maria nesta casa. A solidariedade espiritual. No plano espiritual, nós espíritos temos um contato muito permanente com os outros espíritos que trabalham para o bem, porque nos fortalecemos mutuamente. Bastando para isso mantermos esses contatos uns com os outros. Então a questão da individualidade, ela não existe. Egregores se compõem para atender a uma determinada necessidade e pouco importa qual seja o espírito, o nome do espírito, desde que faça parte daquele grupo, né? O trabalho se realize de uma forma natural, espontânea, de uma forma muito útil. Então, não existe essa competição, não existe absolutamente nada disso entre eles. Assim, nos ajudamos mutuamente a esclarecer coisas que ainda temos dúvidas. Isso é importante porque não basta ser espírito e comunicar para ter certeza, e muitas vezes, aquilo que está comunicando. Por isso que Allan Kardec sempre nos orienta o seguinte: questiona, verifica, vê se faz sentido. Não aceite qualquer coisa. Por quê? Da mesma forma que nós temos aqui um monte de dúvidas, lá não é diferente. Eles também têm muitas dúvidas. Porque temos dúvidas de muitas coisas. Por isso estudamos e planejamos os nossos trabalhos no plano espiritual para resolvermos um caso ou outro, quando houver necessidade, ao sermos chamados. Isso explica por que dessa ajuda mútua no campo espiritual. Ela é muito importante, devendo existir sempre essa comunhão de espírito que trabalham para fazer o bem. Nós nos reunimos, nos comunicamos e, ao final, decidimos entre nós a melhor forma de proceder no auxílio
dos irmãos nos dois planos. Você vê que a questão da individualidade aqui, ele vai acontecer, por exemplo, no caso do Marcos, mas todas as questões é decidida entre eles. Tudo que vocês fazem na terra, nós fazemos também no plano espiritual. Temos que estudar, aprender e trabalhar, porque aqui existem muitos fluidos, como na terra, energias e magnetismos, que precisamos conhecer e saber como lidar, como empregar para o cumprimento das nossas tarefas. Não é porque é espírito que vai chegar aqui e falar, vou fazer isso, isso e aquilo, e a gente vai fazer e obedecer. Aí quando morre você descansou. Oi? Descansou nada, foi trabalhar. Sim. Quando morre, descansou. Descansou nada, ele vai trabalhar lá. Vou me despedir. Tenho que ir agora. Desejo a vocês tudo de bom, que Deus os abençoe. Que vocês possam abraçar ainda mais essa causa que vocês, aqui não falou você, que vocês pediram para cumprir nessa encarnação. Por quê? Nenhum de nós, a exemplo do plano espiritual, faz nada sozinho. Ainda que alguém tome a dianteira de algum trabalho, de alguma coisa, o grupo se faz de uma forma natural, porque isso já estava planejado. Não é por acaso. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Ninguém está aqui por acaso. Se nós estamos aqui, é porque tem um objetivo comum. Que Deus esteja com você, com vocês. Dezembro de 2011, lá em Miami. Bom, gente, nós temos um canal no YouTube que é Nai Ubá. Quem puder, tiver condições de entrar nesse canal e acessar os nossos estudos, as nossas informações, as nossas psicografias, fica à vontade. Não só vai ajudar a esclarecer, como também vai ampliar nosso campo de atuação. Mas muito obrigado, uma boa noite. Aqueles que precisarem, permaneçam no recinto para os pais, aqueles que tiverem necessidade da água fluidificada e magnetizada, podem inclusive levar para casa caso queiram. E não esquecer também do Evangelho no lar.